participação. Olá! Você sabia que a cada dia são descobertos novos gases poluentes que destroem a camada de ozônio e os efeitos são extremamente perigosos para a humanidade como um todo, que podem sofrer com doenças do sistema respiratório, tosse, bronquite, câncer, doenças do sistema nervoso, intoxicações e por aí vai. Hoje, sabemos que a principal fonte de emissão dos poluentes atmosféricos são automóveis, aquecimento doméstico e principalmente as indústrias. As chamadas chuvas ácidas, por exemplo, são frutos de poluição, mas podem cair em outro local, às vezes afastado, muitas vezes afetando vegetação, chegando a causar destruição de florestas inteiras. O buraco na camada de ozônio, por outro lado, é formado por substâncias poluentes que são liberadas na atmosfera e essa camada tem a função de nos proteger dos raios ultravioletas que são nocivos à saúde. O aumento do efeito estufa também ocorre por conta do consumo excessivo de derivados de petróleo, podendo causar aumento da temperatura média da atmosférica. Enfim, esse vai ser o tema do programa Em Discussão especial de hoje, onde recebo o engenheiro Arnaldo Basile Júnior, presidente da Abrava, para falar sobre eficiência energética, meio ambiente, sustentabilidade e qualidade do ar. Olá, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mariana, por essa oportunidade. Estamos à disposição para esse agradável bate-papo. Muito obrigada. Arnaldo, antes da gente começar o nosso bate-papo, gostaria que você explicasse para quem nos assiste de casa exatamente o que é a Abrava e, principalmente, que você contasse para quem nos assiste, porque a gente estava conversando há pouco, justamente sobre o quão nocivos são também outras tantas coisas como frigoríficos, supermercados, lojas de conveniências, enfim, qualquer estabelecimento que precise de uma câmara frigorífica, que chegam a ser até mais nocivos do que algumas dessas coisas que a gente citou aqui agora, né? Sim. A Abrava é a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. É uma associação que existe há quase 60 anos e congrega todos os fabricantes de equipamentos, componentes de ar-condicionado, refrigeração, ventilação e aquecimento. Também congrega os instaladores de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, o comércio, as empresas importadoras e exportadoras, as empresas de engenharia de projeto e consultoria, ou seja, todo mundo ligado com ar-condicionado e refrigeração está alocado dentro da Abrava, que é de âmbito nacional, e nós temos várias ligações internacionais com várias associações e entidades internacionais também. Agora, como esse tipo de equipamentos de refrigeração que você comentou agora há pouco, eles são nocivos para o nosso meio ambiente? Na verdade, os equipamentos de ar-condicionado e refrigeração não são nocivos. E se você me permite, vou retratar aqui um jargão que nós temos na associação, que ar-condicionado é bom e faz bem. É bom porque mantém a climatização adequada em qualquer ambiente, tanto em termos de temperatura, controle de temperatura, umidade, a circulação do ar ambiente. Nós não poderíamos estar fazendo esse nosso bate-papo agora aqui se a gente não tivesse um sistema de ar-condicionado funcionando tão bem como esse aqui. Nós temos que ter janelas abertas, com um sistema de ventilação e exaustão, para poder manter a climatização interna adequada. Então, o ar-condicionado, ele não faz mal, ele faz bem. E a refrigeração, quando a gente fala de refrigeração, nós estamos falando num sistema que vai retirar calor de alguma câmara, de algum ambiente qualquer, para manter a temperatura e a umidade adequadas para a conservação de alimentos, conservação de alguns produtos que precisam ser refrigerados. Então, a refrigeração é imprescindível nos dias de hoje, tanto que você tem alimentos, alguns processos que você não conseguiria manter em operação se não fossem devidamente refrigerados. Então, esse conceito de que é nocivo, não é nocivo. Vamos olhar o copo mais cheio do que vazio. Existem as aplicações adequadamente dimensionadas para manter o conforto e a climatização. Agora, quando eventualmente ocorre o vazamento desses gases, dessas câmaras, aí... Esse é o ponto. Fazer uma analogia bastante simples. Um sistema de refrigeração tem gás refrigerante circulando pelo sistema. Esse gás refrigerante tem o objetivo de retirar o calor de um ambiente e como esse gás ele liquefeito dentro da tubulação, ele está circulando
no sistema, ele vai parar em algum ponto, que nós chamamos de unidade condensadora, e nessa unidade condensadora é que esse calor é retirado. Então, o fluido refrigerante, ele simplesmente circula por tubulações, retira o calor de um lado e joga esse calor para um outro lado, normalmente é para o meio ambiente. Calor não é poluição. É como se fosse a circulação sanguínea do nosso corpo. Você precisa da circulação sanguínea constantemente passando por todos os órgãos. Na refrigeração, acontece a mesma coisa. Quando existe um vazamento, é porque tem alguma anomalia. Não pode haver vazamento. Claro que o ideal é que tivéssemos certeza que nunca vai acontecer vazamento. Isso é impossível. Mas não se pode conviver admitindo que de vez em quando apareçam vazamentos. Nós temos que dar um tratamento, nos dias de hoje nós temos que dar um tratamento assim mais enfático, mais pragmático. Não pode ter vazamento. Quando acontece o vazamento é porque aconteceu alguma anomalia. E anomalias são exceções e têm que ser tratadas com rapidez e com efetividade. Essa é a questão, esse é o ponto principal. Ar-condicionado e sistema de refrigeração não foram fabricados, não foram criados para conviverem com vazamentos. Os vazamentos têm que ser encarados como anomalias que precisam ser corrigidas de pronto quando acontece. Agora, eventualmente, né, como em qualquer máquina, é impossível que isso não ocorra, né? Imprevistos não aconteçam. Agora, pergunto para o senhor, o Brasil tem, ou principalmente São Paulo, tem mão de obra qualificada, né, de engenheiros e manutenção, de fato, especializada nesse tipo de equipamento, justamente para coibir, para que essa manutenção não acabe sendo mais ou menos realizada de forma correta e, eventualmente, esse gás acabe novamente escapando, que é o que o senhor já disse, que se escapar, tá incorreta. Da mesma forma que, né, um nariz escorrer sangue ou o ouvido, é porque algum problema tem, né? Exatamente. O Brasil tem bons técnicos, bons engenheiros, bons tecnólogos, devidamente capacitados, treinados. Mas o que acontece é o seguinte, as boas práticas de engenharia, quando a gente fala das boas práticas de engenharia, é genérico, é engenharia, tecnologia, estamos falando de todos os profissionais que militam na área. Essas boas práticas começam desde a idealização de um projeto. Então, um projeto tanto de ar-condicionado quanto do sistema central de refrigeração, ele precisa levar em consideração aonde vai ser instalados os equipamentos, o acesso para a manutenção, porque se a manutenção for muito difícil, for de acesso difícil, se for difícil chegar nos equipamentos para fazer a manutenção, o técnico não conseguirá, eventualmente, fazer uma manutenção adequada, não vai conseguir detectar se está acontecendo vazamento ou não. Então, a idealização do projeto é o início de tudo. Então, quando a gente fala o que precisa ter em todas as etapas para que um sistema funcione plenamente, corretamente, desde o projeto, a instalação dos equipamentos. Quando a gente fala de instalação dos equipamentos, são os acessórios instalados adequadamente. A mão de obra empregada tem que ser uma mão de obra qualificada, tem muitos pontos de solda, tem muitos pontos de conexões, tem muitos pontos de fixações da tubulação. E é nessa maneira, nesse estágio que você tem que tomar cuidado na instalação em si. Depois que todo o sistema, os equipamentos entram em operação, aí vem o cuidado do quê? Da operação. O liga, desliga, se o sistema de automação está funcionando adequadamente e, periodicamente, você tem a necessidade de fazer manutenções. E na manutenção é que você vai detectar se existem vazamentos, se o sistema está operando corretamente, se não tem vibrações excessivas que podem causar rupturas das tubulações e aí vai aparecer vazamento. Então, percebe, são várias etapas. O projeto, a instalação, a operação, a manutenção. Em todos esses estágios você precisa ter técnicos, engenheiros, tecnólogos devidamente capacitados, treinados para tanto. O Brasil tem esse pessoal? Tem. O que acontece que são aquelas variações dos jeitinhos, né? Eu não tenho uma ferramenta aqui, eu não estou com um dispositivo disponível hoje, então eu vou fazer de alguma maneira e na próxima manutenção que eu voltar eu faço corretamente. Isso aqui não pode acontecer. Essa desculpa para que as coisas aconteçam assim
encobrindo os improvisos, é que não pode acontecer. Nesse aspecto, talvez seja duro falar dessa maneira, mas nós temos que ser radicais. Nós temos que ter tolerância zero para esse comportamento. Não pode ter um serviço feito inadequadamente. O serviço feito inadequadamente hoje, ele pode não trazer consequências imediatas amanhã, depois de amanhã. Mas daqui 6 meses, 1 ano de operação, pode aparecer problemas em função desse mau serviço que foi prestado hoje. O que aconteceu nesses últimos 4, 5 anos que a gente vem vivendo uma situação de não pleno emprego, de crises mais acentuadas em alguns segmentos da nossa economia? Os profissionais que precisam trabalhar adequadamente no nosso segmento de climatização e refrigeração, eles trabalham com ferramentais, equipamentos, dispositivos adequados para fazer uma boa manutenção. Infelizmente, nesse período, acabaram acontecendo situações em que os profissionais tiveram que improvisar, porque perderam o emprego ou tiveram que fazer alguma movimentação mais radical e não tem os ferramentais adequados, os dispositivos adequados e não vai conseguir fazer efetivamente uma manutenção adequada, infelizmente. Então, o que está acontecendo hoje, em particular, o momento que o Brasil está vivendo hoje nesse segmento, nós sofremos já as consequências dessa mão de obra capacitada, habilitada, mas que infelizmente não está conseguindo exercitar suas atividades como gostariam de fazer. Tem um outro aspecto. Brasil, país tropical, precisa do ar-condicionado, precisa da refrigeração. E esse segmento é um segmento que não tem barreiras de entrada. Então, profissionais não especializados, que não tiveram oportunidades de pleno emprego em outros segmentos, acabaram vindo para esse segmento na expectativa ou exercitando algumas experiências profissionais remuneradas de uma maneira ou de outra, porque não tinha outra atividade para executar. Então, qual é o nosso grande desafio hoje? Eu não falo só como associação, mas como brasileiro. Eu presidindo uma associação, nós temos a grande preocupação de procurar esses profissionais, oferecer para esses profissionais o máximo possível de treinamento, capacitação, reciclagem de conhecimentos. Nós temos parcerias com várias escolas, instituições de ensino, escolas de engenharia no Brasil inteiro, onde a gente procura incentivar, disponibilizar as informações que nós temos, o conhecimento que nós temos, para disseminar esse conceito de que treinar e capacitar pessoas é necessário. Reciclar conhecimentos é necessário, porque um bom profissional que trabalhava com uma boa supervisão, com equipamento ferramental há 5, 6 anos atrás, e hoje ele está se virando por conta própria, ele perdeu provavelmente ele perdeu aquela condução, aquela supervisão que não deixava ele desviar das atividades. Então, até esse profissional bem intencionado, bem capacitado do passado, provavelmente ele precisa ser reciclado hoje. Esse é o grande desafio que o nosso setor vive e eu acredito que outros setores da economia vivam também. Agora, Arnaldo, de que forma, quando essa questão dessa má correção, quando ocorrem esses vazamentos, etc., eles influem, interferem de forma objetiva e direta na camada de ozônio e, consequentemente, é claro, no aquecimento global, né? Você estava falando há pouco que hoje esses equipamentos de refrigeração são quando ocorre esse tipo de vazamento e por isso você enfatiza tanto essa questão de que é tão importante que isso não aconteça, de que erros não aconteçam e que vazamento não aconteça, porque esses equipamentos sim são responsáveis por grande parte do problema que a gente vive hoje e do problema colocado inicialmente nesse programa, camada de ozônio, aquecimento global e todas as intercorrências que nós temos dia a dia vivendo, né? É verdade, não dá para fugir da responsabilidade, isso é uma verdade absoluta. Até alguns anos atrás, uns 25, 30 anos atrás, se utilizava os gases refrigerantes, os CFCs, que eram gases que tinham cloro na sua composição, cloro e flúor na sua composição, e que quando vazavam, esses gases iam para a atmosfera e provocavam a deplexão, a destruição da camada de ozônio. O Tratado de Montreal, de 1987, os especialistas acabaram tomando por decisão substituir esses gases por outros gases, os HFCs, que são gases intermediários, eram gases que
são gases que defletem menos, degradam menos a camada de ozônio. Porém, provocam um aquecimento generalizado, um aquecimento da atmosfera mais intenso. Então, já se sabia que esses gases não eram a solução definitiva, era uma solução paliativa, era uma solução intermediária. Nós já estamos vivendo uma nova fase que já existem os gases que substituíram esses gases intermediários, e exatamente por conta disso, porque esses gases afetam efetivamente a camada de ozônio, provocam aquecimento da atmosfera e acabam potencializando todos esses fenômenos que vêm acontecendo no mundo inteiro, de correntes marinhas e erupções vulcânicas, ou seja, toda essa somatória de fatores geológicos acabam se potencializando por conta do vazamento desses gases refrigerantes. Eu digo que as indústrias de equipamentos, de componentes, de gases refrigerantes vêm trabalhando de uma maneira incansável há décadas para encontrar a melhor solução para evitar essas intercorrências com a atmosfera. Claro que existe ainda muita coisa para ser feita, existem várias alternativas, porque imagina o seguinte, esse ambiente climatizado, é ar-condicionado, para nós a temperatura está adequada, uma câmara frigorífica que precisa trabalhar com temperaturas negativas de -5, -7 ou mais baixas, temperaturas de -20 graus, trabalha num outro regime, com outro tipo de gás refrigerante. Então, existem vários gases refrigerantes para situações distintas. Existe também a seguinte situação, um sistema que já está instalado, usa um determinado tipo de gás refrigerante. Você pode retirar esse gás refrigerante e aplicar um outro gás refrigerante. É uma situação. Existe um tipo de gás refrigerante, uma composição química adequada para essas situações. Outras situações, esses gases não são vamos dizer assim, a melhor solução, a solução definitiva, mas é a melhor solução que existe para essas situações. Uma outra situação, uma nova obra, uma nova construção, um novo sistema de ar-condicionado. Já existem equipamentos com um outro tipo de gás refrigerante, uma outra denominação, para novos sistemas de climatização. Esses são mais eficientes, degradam menos a atmosfera e são mais adequados, são mais evoluídos, vamos assim dizer. Mas aí seria necessário uma troca de tudo que já existe em funcionamento hoje, né? Tanto nas residências, quanto nos supermercados, quanto lojas de conveniências, quanto caminhões frigoríficos que transportam pelas estradas alimentos. Então, assim... É uma verdade. Estamos falando de um processo lento, não é? Para que seja implementado na sua totalidade, em quanto tempo, imagina-se? Assim, como eu comentei, existem os sistemas, as instalações de ar-condicionado ou de refrigeração. Tem os sistemas existentes, você pode utilizar um gás refrigerante para substituir os gases antigos para esses sistemas existentes. Para outros sistemas novos, você pode utilizar outro gás refrigerante. Se a gente levar em consideração que a vida útil de um equipamento de ar-condicionado residencial, nós falamos residencial e comercial leve, que a vida útil de um equipamento desse é de 10 anos até 15 anos, depende se ele está instalado no litoral, numa outra cidade, onde vai utilizar com mais intensidade, menos intensidade, mas se a gente considerar que um aparelho de ar-condicionado ele tem uma vida útil entre 10 e 15 anos, dentro de 15 anos, quem comprou o equipamento ontem, daqui 15 anos no máximo tem que estar trocando. Então existe tempo adequado para isso. Acontece a mesma coisa na refrigeração. Os automóveis, por exemplo, existem automóveis que são fabricados na Europa que utilizam um tipo de gás refrigerante que são só aqueles automóveis que utilizam gás refrigerante. Então, existe uma movimentação aqui no mercado brasileiro para disponibilizar esse tipo de gás refrigerante que ainda não é comercializado aqui no Brasil, para que esses automóveis, quando chegarem aqui, se tiverem necessidade de trocar o gás refrigerante, vai ter disponível aqui. Então já existe gás refrigerante especificamente para novos automóveis fabricados na Europa e nos Estados Unidos. Então esse processo é cauteloso, não existe nada acontecendo assim. Amanhã, um decreto-lei determina que a partir de amanhã vamos todos utilizar um novo gás refrigerante e tal composição química. Não acontece dessa maneira. O Tratado de
que foi celebrado em 1987, o Tratado de Montreal, o Protocolo de Montreal, ele prevê que até o ano 2040, veja, foi em 1987, até 2040, esses gases, o tal do R22, o famoso gás R22, que era o mais eficiente energeticamente que tinha, deixaria de ser utilizado no mundo inteiro até 2040. Só que os países desenvolvidos tiveram que eliminar esses gases antes. O Brasil faz parte do grupo de países que até 2040 tem que banir esses gases refrigerantes. Então, só para fazer uma comparação, são por etapas. Em 2010, houve uma redução bastante significativa da comercialização desses gases refrigerantes. 2020 foi reduzido para mais um terço, ou seja, o consumo que antes era 100% até 1987. Hoje, estamos em 2019, nós já vivemos aí a situação de utilizarmos no máximo 67% da importação dos gases refrigerantes tipo R22. Era o que estava estipulado. Só que o Brasil caminhou de uma maneira muito firme. Falamos aí do Ministério de Meio Ambiente, e o Brasil conseguiu antecipar a cota dele. Nós caminhamos à frente daquilo que estava determinado. Então, antes do prazo determinado, a gente já tinha atingido aquela meta de redução de gás refrigerante R22. Não é que nós ficamos com crédito, nós somos mais assertivos, mais eficazes. Até 2040, com certeza no Brasil, não se fala mais desse gás, não existirá mais esse gás. E esse gás é presente aonde? Principalmente nos sistemas de refrigeração e ar-condicionado mais antigos. Eu diria, sem sombra de dúvida, os novos equipamentos já não utilizam esse equipamento há muito tempo. Há anos que já não utilizam mais esse equipamento. Mas existem sistemas antigos que ainda operam com esses gases refrigerantes. Então, com o passar do tempo, os proprietários, os responsáveis por essas instalações vão ter que fazer a troca. Em algum momento, já devem ter planejado, tem que ter planejado a troca desses gases refrigerantes. Agora, de que forma é feita essa fiscalização? Bom, essa fiscalização ela é fiscalizada de uma maneira assim, na base da conscientização, vou assim dizer. Não existe uma polícia ambiental que vá fiscalizar. Não, é um compromisso que existe. O Brasil é signatário desses tratados, o Tratado de Montreal, o Tratado de Paris, de Quioto. Então, os importadores desses gases refrigerantes importam cada vez menos, eles têm cotas para poder importar esses gases refrigerantes. Então, existe um controle de âmbito federal que autoriza ou não a importação desses gases refrigerantes. Como essas cotas já estão definidas, quais são as cotas permitidas a serem importadas ano a ano, então esse controle é feito no âmbito federal. É dessa maneira que é feito o controle. Então, a partir do momento que o mercado deixa de ter esses gases à disposição da população, dos consumidores, forçosamente se vai em busca dos outros gases que já estão disponíveis no mercado. Sem dúvida. E a Abrava também, ela faz o papel dela, né, a partir do momento que ela firma parcerias como o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa parceria que existe justamente para combater, fiscalizar, né, e evitar que esse tipo de más práticas e vazamento desse tipo de gases que são extremamente nocivos aconteçam. Existe o PBH, que é o Plano Brasileiro de Eliminação de hidroclorofluorocarbono, esses gases refrigerantes, e a Abrava é uma parceira do Ministério do Meio Ambiente nesse sentido. Já foram feitos vários seminários no Brasil inteiro de conscientização da necessidade e da objetividade da redução desses gases refrigerantes. Que tem uma coisa que eu não comentei até agora, mas esses novos gases refrigerantes, eles são mais eficientes. Então, eles retiram calor do sistema, o sistema que utiliza esses gases refrigerantes são mais eficientes. Então, em termos de consumo de energia, eles consomem menos energia. Nós estamos falando de duas coisas aí. Eles são mais sustentáveis, na verdade. Sim. Eles consomem menos energia e são menos poluentes. Sim, exatamente isso. Um equipamento novo, de equipamento de ar-condicionado ou de refrigeração fabricado hoje, que entra em operação hoje, 2019, ele, assim, um chute fácil
que eu sei que eu não vou errar, consome no mínimo 50% menos de energia do que consumia há 30 anos atrás. Por conta do quê? Dos novos gases refrigerantes, das novas tecnologias na fabricação dos componentes e acessórios, da forma como é feita a manutenção, dos dispositivos que são utilizados. Então, existe uma sustentabilidade concreta nos sistemas de refrigeração e ar-condicionado que favorecem o uso sem preconceito, sem dor na consciência, sem grandes preocupações nesse sentido. Agora, falando um pouquinho também, um pouco mais do papel da Abrava em todo essa questão, né, essa luta dessa prevenção. Quais são as ações da Abrava, além dessa parceria com o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, nessa luta para combater a emissão dos gases e reduzir os efeitos que já foram causados até o momento? Como eu falei, a Abrava é uma associação brasileira. Nós temos parcerias, interações com sindicatos regionais, com outras associações regionais, onde a gente procura disseminar e colocar à disposição de todos as boas práticas que a gente acaba desenvolvendo. Temos parcerias internacionais, nós somos signatários de algumas outras associações, tanto no hemisfério norte, na América do Norte, na Europa, na Ásia, na América Latina. O que acontece? Nós procuramos sempre trazer as informações mais atualizadas em termos de novas tecnologias e as boas práticas de mercado nesse sentido. Então, a missão da Abrava é exatamente, uma das missões da Abrava é nesse sentido, que a gente procura disponibilizar essas informações na forma de seminários, workshops, congresso. Por falar nisso, nós temos um congresso que nós vamos realizar no mês que vem, é o Combrava, que é o congresso da Abrava. São 4 dias de congresso, onde nós procuramos dar uma ênfase bastante de muita notoriedade para os aspectos técnicos, científicos e acadêmicos. Comercial não adianta, comercial é o dia a dia, mas a cada 2 anos nós realizamos esse congresso exatamente com esse objetivo, trazer, inclusive de âmbito internacional, nós trazemos as informações, trazemos essas novas tecnologias que são de conhecimento internacional, que são de domínio internacional, para compartilhar com os fabricantes, os comerciantes, com os usuários aqui do Brasil. Isso é uma atividade de peso, de muito conteúdo. No dia a dia, nós promovemos cursos online, cursos presenciais, vários encontros. Nós temos atuação no Brasil inteiro. Eu mencionei agora há pouco, nós temos parcerias com sindicatos regionais, outras associações regionais, e que se consolidam no Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração. Qual o objetivo desse conselho? Do norte a sul do Brasil, nós temos diferentes necessidades, não só por conta de clima, mas por conta da disponibilidade da mão de obra, por conta de acesso, por conta de distâncias e dificuldades geográficas. Então, nós procuramos uniformizar o máximo possível, identificar quais são as necessidades regionais e buscar alternativas de como melhor atender os profissionais e as empresas dessas regiões. Poderíamos passar aqui um bom tempo discriminando todas as nossas ações. Nosso site tem várias informações. Desculpa falar dessa maneira. Imagina, por favor, aproveite, é o abrava.com.br. Correto, abrava.com.br. Perfeito. Como você muito bem colocou, Arnaldo, sem dúvida a gente passaria pelo menos mais meia hora aqui conversando, porque é um tema vasto, né, com minúcias que são interessantes de fato, né, de divulgar para a população, para que a população saiba e tenha um conhecimento mais amplo, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo já se esgotou e eu gostaria de agradecer muito as explicações e a sua presença aqui no Em Discussão. Eu agradeço muito e, se me permite, mais 30 segundos. Sem dúvida. Simultaneamente com o congresso que nós vamos realizar também a FEBRAVA, que é a feira da Abrava, a feira do ar-condicionado, ventilação e refrigeração, que acontece no Expo São Paulo, no comecinho da Imigrantes, onde os fabricantes
de maior relevância do mundo inteiro estão presentes. Até porque as empresas que compõem, que atuam no mercado nacional, são grandes players internacionais, somos grandes players nacionais também. E o que tem de mais o up-to-date, o mais moderno, mais inovador, o mais atualizado de informações referentes a tecnologias, referentes a sistemas de climatização e refrigeração, estão presentes nessa feira. Perfeito, Arnaldo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado, foi um prazer e a Brava está à disposição de você e de todos os ouvintes. Muito obrigada. E se você quiser rever este e outros programas, só acessar nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até breve.